Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Glória a Deus, vai chegando, dando seu like, compartilha a live. Estamos juntos mais uma vez, meus amados. Amo cada um de vocês em Cristo. Então, gente, vamos lá. A palavra de hoje é obediência. Obediência libera milagres. Gente, a obediência é um princípio fundamental na nossa vida cristã. Fundamental para que você tenha uma vida incrível. Deixa eu só afastar um pouquinho. Aí, deu. Está muito pertinho aqui. Então, meu irmão, minha irmã, é primordial que você conheça os princípios bíblicos. E um princípio bíblico que é muito importante é a obediência. Muitas pessoas, elas têm medo de obedecer a Deus quando Ele fala com elas. Sabe por quê, gente? Deus fala de alguma forma através da palavra, elas ficam assustadas de certa forma. E é muitas vezes por a pessoa não obedecer a Deus, elas não veem os milagres acontecer na vida delas. E nós vemos na Bíblia que o princípio da obediência, meu irmão, minha irmã, é poderosíssimo. Gente, tem um livro que eu recomendei para vocês, que é na verdade, a série Grão de Mostarda, ela é feita em cima tanto da palavra de Deus, das revelações que eu tenho, mas também desse livro aqui, Fé, do Reinhard Hitler, meu grande amigo Reinhard. Esse livro é incrível, gente. Então, nesse livro, tem um exemplo que o Reinhard dá de obediência. E eu vou falar o que aconteceu com ele. Ele estava pregando em Washington, nos Estados Unidos, e enquanto ele estava ministrando a palavra, um pastor amigo dele, ele teve uma palavra de conhecimento de que havia pessoas naquela igreja que tinham um problema nas pernas e que Deus queria curá-las. E era uma igreja pequena e apenas 3 pessoas vieram à frente. Então um homem veio mancando e o amigo do Reinhard começou a orar por aquele homem. E o outro homem veio na direção do Reinhard e ele começou a orar nesse homem. Ele percebeu que quando o homem se aproximava, ele mancava. E quando o Reinhard começou a orar por aquele homem, o Senhor falou ao coração dele: ajoelhe-se e beije os pés dele. Olha que loucura, gente. Aí o Reinhard, ele olhou para as calças daquele homem, ele viu que a calça dele estava muito suja e os sapatos em um estado precário. Parecia um mendigo aquele homem, sabe? E ele parou por um segundo. Aí, gente, que vem a humanidade. E ele ficou debatendo na mente dele o que fazer. Aí ele olhou para cima, ele olhava para as pessoas e todos estavam observando o que ele ia fazer. Ele olhou para a esposa dele e ele pensou assim: agora todos vão dizer que o Reinhard é maluco mesmo, que ele é louco. E foi uma decisão difícil para ele. Enquanto essa batalha é travada na mente dele, gente, ele pensou: eu não me importo com o que aconteça, eu vou obedecer a Deus, porque é a obediência que libera o milagre. Aí ele se ajoelhou, beijou os pés daquele homem e levantou rapidamente. Aí o Senhor disse para ele: ajoelhe-se e beije o pé dele novamente. Aí o Reinhard fez isso de novo, levantou de novo. O Senhor disse mais uma vez, pela terceira vez: ajoelhe-se e beije o pé dele novamente. Aí ele fez isso, gente, e levantou. Porque o Senhor não falou mais nada. Falou para ele 3 vezes beijar o pé daquele homem. Então ele disse ao homem: Senhor, ande. Ele não orou por aquele homem em momento algum. Aquele homem olhou para o Reinhard, em choque, e começou a andar perfeitamente. Olha que coisa linda, gente. Uau, né? E depois da reunião, o Reinhard perguntou ao Senhor em oração o que tudo aquilo tinha significado, o que significou aquilo.
E o Senhor falou ao coração dele que estava testando a obediência dele. E não foi o beijo que curou o homem, meu irmão, minha irmã. O Senhor disse para o Reinhard que foi a obediência dele que curou aquele homem. Porque a obediência libera milagres. E meu irmão, minha irmã, nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus sobre isso. Olha o que diz em Josué 6, versículos 1 a 5. Vou falar muita passagem hoje, tá, gente? Se quiser anotar. Gente, Josué 6, versículo 1 a 5, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entrei nas suas mãos, Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca da aliança. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Meu irmão, minha irmã, Deus mandou Josué dar a volta nas muralhas de Jericó 7 vezes. Todo mundo conhece isso, né? Inclusive eu creio que muitos aqui fizeram algum tipo de propósito assim, né? Isso não existe, tá, gente? Fazer propósito de 7 dias para que as muralhas da sua vida quebrem. Gente, Jesus é suficiente, tá? Você tem que ler a palavra com a lente da nova aliança, senão vai confundir tua mente. Aqui eu estou dando exemplo para você da obediência, que a obediência gera milagres. Entenda isso. Gente, as muralhas de Jericó, elas eram tão largas na parte de cima, passavam, sabe o que? Cavalos e carroças. Você vê a largura da muralha. Como circular uma muralha, ficar dando volta nela, vai fazer aquela muralha entrar em colapso. Faz algum sentido, meu irmão, minha irmã? E por que Deus deu essa ordem ao povo naquela ocasião? Porque Deus apenas não pediu que eles recuassem e assistissem. Ele podia falar assim: gente, recua que eu vou derrubar isso aqui. Ele tem poder para isso. E destruir as muralhas. Deus, ele fez isso para mostrar o poder da obediência, meu irmão, minha irmã. Para mostrar que é ela que libera o milagre. Outro exemplo, meu irmão, minha irmã. A gente também, é uma história, é um exemplo maravilhoso, mas também parece uma história um pouco cruel. Ela está... Rapidinho, gente. Rapidinho, que eu pedi aqui. Então, meu irmão, minha irmã, a obediência, ela gera milagres. E milagres incríveis. E outro exemplo, gente, entre vários na palavra de Deus, está em 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 a 16. Muitos conhecem essa passagem. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre esta terra. Oh, glória!
Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Glória a Deus, né, gente? Elias, gente, ele estava sentado num riacho lá. Os pássaros alimentavam, os corvos que alimentavam ele. E aquela água acabou por conta da seca que o próprio Elias havia profetizado. E Deus falou para ele ir até a casa dessa viúva, que ela lhe daria alimento. E a viúva, gente, estava catando lenha para acender o fogãozinho dela e assar o último pão para ela e o filhinho, pois havia uma grande fome na terra naquela ocasião. E o profeta veio e disse: assa um pão para mim. Estranho, né, gente? Gente, e ela falou: eu não tenho nada, só o suficiente para eu e meu menino comermos e depois morrermos. Gente, o profeta disse, gente, o profeta não disse assim: pobre mulher, eu vou orar por você e ver se posso conseguir alguma comida para você e seu filho. Ele disse: asse um pão para mim primeiro. Gente, como ele pode dizer algo assim? Como o profeta pode ser tão frio naquela ocasião? Gente, porque o profeta sabia que a obediência liberaria um milagre na vida daquela mulher. E ele disse à viúva para assar o pão para ele e ver o que ia acontecer depois. E falou: não faltarão farinha nem azeite na sua panela. Gente, e é isso que aconteceu. Exatamente como o profeta falou, a obediência liberou o milagre da provisão. Gente, não queira entender. Não queira entender, apenas obedeça. Se Deus falou para você fazer algo que parece estranho, obedeça. Porque a tua obediência libera o milagre. Gente, tantos exemplos. Hoje eu vou falar vários exemplos. Lucas 5, 1 a 9. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Gente, essa história é linda de obediência, que liberou o milagre. Jesus disse ao Pedro que havia pescado a noite toda sem sucesso, que ele deveria jogar as redes novamente. Pedro, gente, era um pescador treinado. Jesus não era pescador, ele era um carpinteiro. Gente, pelo que eu entendo, carpinteiros não ensinam pescadores a pescar. E Jesus disse a Pedro: preciso que lance as suas redes do lado direito do barco. E Pedro: pesquei a noite toda e não peguei nada. Gente, um pescador, ele sabe se ele tentou pescar a noite inteira e não pegou nada. Não há razão para voltar na manhã seguinte. Mas Pedro disse algo importante: sob tua palavra lançarei as redes. Meu irmão, minha irmã, à medida que ele obedeceu e voltou com o barco para a água, as redes, elas se encheram de tal modo que eles precisaram chamar o barco de outros companheiros. E, gente, da onde veio essa tamanha quantidade de peixe? A noite toda ele havia tentado pegar esses peixes.
mas não vinha pegado nenhum. A obediência de Pedro gerou milagre. Se ele não tivesse agido em tal obediência, em total obediência a Jesus, contra toda a lógica e senso comum, meu irmão, minha irmã, nada teria acontecido naquele momento. Ele nunca teria testemunhado esse milagre. Outra passagem, Lucas 17, 11 a 14. Olha só que lindo. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Gente, 10 leprosos que viram Jesus de longe, como diz a palavra. Antes de prosseguir, gente, é importante entender que na cultura da época não era permitido aos leprosos permanecer entre as pessoas normais. A lepra era totalmente contagiosa. Eles tinham que ficar separados de todos, isolados, terrível. Mas esses leprosos viram Jesus de longe e gritaram: mestre, compadece-te de nós. E Jesus somente falou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Meu irmão, minha irmã, isso é incrível o que Jesus faz. Então, faz algum sentido, gente, esse tipo de milagre? Jesus, ele não foi até onde eles estavam e os curou. Ele simplesmente liberou uma ordem para eles. Gente, de acordo com a lei do Antigo Testamento, de acordo com a Velha Aliança, e Jesus, quando estava na terra, ele estava vivendo sob a Velha Aliança. A Nova Aliança só veio depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Então, meu irmão, naquela época, ele estava vivendo sob a Velha Aliança ainda. E sobre a lei do Antigo Testamento, você deveria se apresentar diante do sacerdote se a sua lepra fosse curada. Mas eles não estavam curados. Eles ainda estavam doentes quando Jesus disse que eles deveriam ir. Sabe o que aconteceu? Enquanto eles andavam em obediência, eles foram curados. Gente, hoje é só exemplo. E você pode perguntar: mas gente, para que essa loucura? Mas Senhor, por que tantas coisas são doidas? Loucura isso. Gente, Deus faz isso porque Ele deseja estabelecer um princípio da Bíblia, de que a obediência libera milagres. Em todo o texto bíblico você verá esse princípio em operação, meu irmão, minha irmã. Todos os milagres tiveram o princípio da obediência. Olhe milagre por milagre da Bíblia. Mateus 14 diz que Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Gente, Jesus, ele não mudou a superfície da água antes de Pedro pisar nela. Nem a água se estabilizou para suportar o peso de Pedro antes que ele saísse do barco. O milagre de andar sobre as águas só aconteceu quando Pedro obedeceu. Lindo isso, né, gente? Em 2 Reis 5, há uma história também de um comandante do exército do rei do rei da Síria, chamado Naamã, que era leproso. E uma menina judia, que era serva dele, falou assim: sei que o Deus de Israel pode curar a sua lepra. E o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. Ao receber a carta, o rei de Israel disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Gente, olha a passagem, 2 Reis 5:7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Gente, quando o profeta Eliseu, na época, ouviu a queixa do rei de Israel, ele disse assim: deixe-me vir a mim.
e saberá que há profeta em Israel. Está no versículo 8, 2 Reis 5:8. Aí Naamã veio a ele, e o profeta mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Gente, demais, né? E o oficial o oficial ficou indignado. Ele se enfureceu e disse assim no versículo 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Gente, ele esperava que o profeta orasse com ele e ele ficasse curado. Mas por que o profeta disse a ele para mergulhar 7 vezes? Gente, a água não sara a lepra. Todos nós sabemos disso, mas a obediência sara. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? O leproso não queria fazer o que o profeta havia mandado. Ele estava com raiva. Mas o seu servo disse assim, no versículo 13, o servo do comandante: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Gente, então o comandante foi e obedeceu a palavra do profeta, e à medida que ele obedecia, o milagre aconteceu e ele foi totalmente curado. Mais uma vez vemos a obediência, gente. Liberou o milagre de Deus. Gente, a Bíblia está repleta de histórias como essas. Eu só citei alguns exemplos. Gente, nós temos o exemplo de Moisés na serpente, gente, de bronze. O povo de Israel foi atacado por serpentes, era um povo obediente, complicado, lá no deserto. E ele está sendo picado, várias pessoas estavam morrendo de picadas de serpentes, milhares de israelitas. E Deus falou para Moisés construir uma serpente de bronze. Quem olhasse para a serpente de bronze e cresce na cura do Senhor, seria curado. Gente, fazia algum sentido. Inclusive até Josué contestou Moisés. Moisés, o que é isso? Isso é idolatria. Como é que vai botar uma serpente? E Moisés sabiamente falou: eu aprendi a não contestar, apenas a obedecer. Gente, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. E como Jesus fez isso? Ele não tocou na água e transformou em vinho, embora tivesse poder para fazer isso. Ele precisava da obediência para gerar o milagre. Então Jesus disse aos servos para encher as talhas de água. Todo mundo conhece a história. Nada de muito extraordinário, até porque talhas serviam para conter água. Eles iam encher as talhas de água. Eles deveriam apenas encher, mais nada. Mas então vem o teste da obediência. Jesus disse para eles levarem a água ao mestre de cerimônia para que lhe aprovasse. Levasse a água para que o mestre de cerimônia provasse aquela água. Essa parceria era uma péssima ideia. Primeiro, porque o vinho tinha acabado. E nos casamentos judeus não se bebia água, apenas vinho. É parte da cultura deles. Eles precisavam obedecer, mesmo diante de uma situação complicada. Gente, casamento sem vinho naquela ocasião não era considerado um bom casamento. Ia ser falatório. Jesus, entretanto, não transformou a água em vinho e disse aos servos para levarem ao mestre de cerimônias. Ele pediu que levasse a água para ele e o fizesse provar. Tá entendendo? Alguém nessa história havia entendido o princípio, gente. Maria, mãe de Jesus, foi ela que foi até ele e disse: eles não têm mais vinho. E Jesus disse: mulher, que tenha eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E o que Maria fez? Virou-se para os servos e disse: fazei tudo o que eles vos disser, porque eu conheço esse meu garoto. Meu garoto. Leia João capítulo 2. Gente, a passagem na íntegra aqui, ó, olha só como é lindo isso, gente. Eu quero que isso fique muito claro. Gente, eu estou citando hoje muitos exemplos, para que você saia dessa live e fale assim: a obediência gera milagres. A obediência gera milagres.
João 2, versículos 1 a 10. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. As talhas, tá, gente? Outras traduções. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Gente, a obediência liberou o milagre de Deus. Então Jesus disse: leve a água para o mestre de cerimônia. A água se transformou em vinho a partir do momento em que eles obedeceram. Está entendendo, gente? Isaías 54, 2, outro exemplo. Deus disse à mulher estéril para cantar de alegria. No versículo 2, Deus disse assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Gente, por que uma mulher estéril precisava de uma tenda maior? Ela não tinha filhos, era apenas ela e o marido na tenda. Mas Deus diz: se você quer um milagre, precisa obedecer e estender a tenda da tua habitação, alongar as tuas cordas e firmar bem nas tuas estacas. Gente, mas por que ela não tem filhos? Olha só, gente, versículos 3 a 5 dessa passagem. Isaías 54, versículos de 3 a 5. Olha que lindo. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de tua juventude e não se lembrará mais da humilhação da tua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Lindo, né, gente? A obediência liberará o milagre. Gente, eu creio que Deus responderia a essa mulher: se você esperar para alargar a sua tenda apenas quando os bebês vierem, eles não virão. Está entendendo, gente? Dê seu passo de fé em obediência. Gente, eu poderia mostrar aqui, ficar aqui até amanhã, uma live aqui até amanhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, falando só de exemplos, histórias bíblicas, nas quais o princípio da obediência para o milagre é claramente estabelecido. Mas eu creio que essas são suficientes, o que eu falei para você, para fazer com que nós entendamos, meu irmão, minha irmã, que precisamos aliar a obediência à fé para ver os milagres de Deus. Gente, a fé pisa para fora do barco. Ela faz o impossível porque Deus está do nosso lado. Se Deus prometeu usá-lo no ministério, por exemplo, com crianças, seja o que for, vai e comece a fazer algo, coloque a tua fé em ação. Não tema, meu irmão, minha irmã. Se Deus prometeu que vai usá-lo de qualquer outra maneira, comece a colocar a sua fé em ação e andar em obediência. Meu irmão, eu fiz uma live aqui que foi libertadora, foi algo libertador na minha vida. Quando Deus fala, Ele cria, gente. É um princípio que tem na teologia. O significado daquela palavra, você vai onde ela recorreu na primeira vez na Bíblia. E aquele significado é usado em toda a Escritura. E quando Deus fala quando diz que Deus fala,
ou seja, ele te promete, ele fala algo para você, ele cria no mundo espiritual, porque lá no princípio, em Gênesis, quando ele falou, ele criou. Quando ele falou, haja luz, houve luz, já foi criado. Então, meu irmão, minha irmã, a tua promessa, se você tem uma promessa de Deus, já está criada no campo espiritual. Mas você tem que dar passos de fé em obediência para alcançar a promessa. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Agora, gente, muito importante para finalizar essa live é mais curtinha hoje, é você entender o que o princípio da obediência, você tem que obedecer a Deus, não para receber com a finalidade de receber milagre. Entenda isso. Você obedece a Deus porque você o ama. O milagre é consequência da tua obediência, mas você obedece porque você ama. Você ama a Deus e o obedece. Esse é o princípio, meu irmão, minha irmã. Obra consumada da cruz. Jesus morreu por nós. Naquele madeiro ele derramou o sangue dele. Gente, a partir do momento que Jesus gritou, está consumado, tudo se fez novo. Tudo é novo. Nós morremos com Cristo. Nós ressuscitamos com Ele. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então, meu irmão, nós temos tudo necessário para que a gente viva uma vida plena em Cristo Jesus. Vivemos a mesma vida que Jesus teve. Porque tudo que é dele é nosso. Tudo que é de Jesus é nosso, meu irmão, minha irmã. E você obedece por amor. E quando você tem a plena revelação do que Jesus fez por você na cruz, quando você é tomado pelo amor dele, o amor perfeito dele, que lança fora todo medo, que você começa a receber desse amor e dar desse amor, quando você começa a viver a plenitude da nova aliança, meu irmão, minha irmã, é incrível o que acontece na sua vida. Você obedece a Deus não porque você quer ver milagre, porque você quer provisão, porque você quer isso, que você é aquilo. Não é obra. Você obedece porque o ama verdadeiramente. Você obedece porque Ele é tudo para você. Consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Então, a obediência libera os milagres na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar para encerrar essa live. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Jesus é suficiente. Jesus é incrível. Amo vocês em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, Célia, boa noite, Adair. Obedeça sem querer entender, meu irmão, minha irmã. Não queira entender os mistérios de Deus. Apenas olhe para a cruz. Foque em Jesus. Ele é suficiente, ponto. Gente, eu vou fazer uma série chamada Jesus é suficiente, ponto. Vou escrever assim, ponto. Sabe por quê? As pessoas colocam vírgula. Jesus é suficiente, mas eu preciso jejuar para ter provisão de Deus. Você não precisa jejuar para ter provisão, porque Jesus é suficiente. Aí o pessoal fala assim, Jesus é suficiente, mas eu tenho que fazer uma campanha de oração para o meu marido voltar. Não, Jesus é suficiente. Você não precisa fazer campanha de oração para o seu marido voltar. Jesus é suficiente, as pessoas falam, vírgula, mas eu vou fazer 7 dias para quebrar as muralhas que estão impedindo eu receber a minha bênção. Meu irmão, minha irmã, Jesus é suficiente, ponto. Não tem vírgula. Coloca isso no teu coração. Qualquer coisa que está acontecendo na tua vida, olha assim, Jesus é suficiente. Ele é suficiente para a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar para encerrar essa live. Senhor amado, muito obrigado pela tua presença, Senhor, nesta live. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, misericórdia. Hoje nós falamos sobre obediência, Senhor. Que a obediência a ti libera os milagres. Senhor, que isso fique claro nos corações dos meus irmãos e irmãs, que esse princípio da obediência é maravilhoso. Mas antes disso, Senhor, que eles tenham a consciência que nós obedecemos a Ti, não para obter milagres, mas porque nós o amamos. E para que nós o amemos, Senhor, nós precisamos criar intimidade, conhecê-lo em profundidade. Que eles tenham essa consciência, Senhor, que precisam andar no profundo contigo, criar intimidade com o Senhor, se apaixonar verdadeiramente por Jesus de uma forma incrível.
e obedecê-lo porque o ama. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício de cruz, Senhor. Obrigado pelo teu sangue derramado no madeiro. Iremos honrar cada gota de sangue derramada, Senhor. Obrigado porque agora, através da sua morte e ressurreição, nós somos curados, nós somos lavados, nós somos abençoados, nós somos remidos pelo teu sangue. Nós temos tudo à nossa disposição para viver uma vida plena e abundante, a vida que o Senhor morreu por nós. Muito obrigado, Jesus. Espírito Santo, toque nos corações dessas vidas. O Senhor é o Espírito da verdade. Que tudo que eu falei aqui, Senhor, seja revelado ao coração dos meus irmãos e irmãs. Não pelo que eu falei, mas pelo que o Espírito revelou ao coração de cada um. Muito obrigado, Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Beijo no coração, até a próxima. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus, até a próxima Palavra Viva.